Só uma lembrança, né, para aqueles que estavam aqui, alguns também não estavam. Nós vimos que o contexto imediato, capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos João tem uma visão do Cristo glorificado. E ele é o Filho do Homem, né, ele diz, e aí tem aquela descrição de Jesus, uma descrição impressionante, não é? Ele cai diante de Jesus. Quando ele vê Jesus, ele cai, não é? Ele diz que ele cai como morto. E então nós temos esse pano de fundo em nossa mente, nós precisamos lembrar disso. Aí agora João recebe a missão de escrever as 7 igrejas da Ásia. Então só para os irmãos terem uma ideia, eu citei isso aqui, você pode passar aí, Michele, tem um mapinha aí, ó. Não sei se vocês vão enxergar bem ali. O primeiro mapa, né, mostrando as 7 igrejas da Ásia. Estou sem o meu apontador aqui hoje, né, o mapinha amarelo ali. Então, você tem a ilha de Patmos embaixo, né, onde João estava, exilado, e aí faz aquele contorno, né, para vocês assim, né, aqui, né, um contorno assim, de acordo com como ele descreve no texto. Então, começando por Éfeso, indo até Laodiceia, né, vai subindo e depois desce. Então, ele cita as igrejas de acordo com a sua posição geográfica, né. Se você saísse da igreja em Éfeso e fosse até Laodiceia, você passaria pelas outras 5 ali no meio. Eram as únicas igrejas daquela região? Não eram. Tinham outras igrejas. Essas 7 foram escolhidas, justamente 7, porque o número traz a ideia de plenitude. Então elas são igrejas locais reais, elas existiam, estavam lá, tinham problemas, vamos perceber isso nas cartas, à medida que olharmos para cada carta. Mas, por elas serem agrupadas em 7, naturalmente representando as outras igrejas também, que também têm problemas, e devem olhar para essas cartas e aprender delas. Para quem gosta de geografia, está aí o mapa atual, né? A Turquia, né? Então aquela região do mapa ali, para vocês aqui, ó, tem até Esmirna, não dá para vocês lerem, né? Mas Esmirna está apontado aqui, no cantinho do mapa da Turquia. Então hoje você pode ir lá e visitar as ruínas de algumas dessas igrejas, não tem todas, mas das cidades, ruínas nas cidades, né? Nessas 7 cidades, você tem várias coisas ali, inclusive na de Éfeso, que vamos estudar hoje, não é? Mas é a região da Turquia que agora o pessoal não está querendo muito ir, né, nesse período, né? Está meio ruim de ir lá. Está meio perigoso, né? Mas é essa região. É interessante, eu trago o mapa, né, só assim, porque a gente tem essa distância geográfica também do texto bíblico, né? Então a gente tem essa distância aí, mas se nós morássemos mais próximo, né? Se estivéssemos lá na Europa, por exemplo, né, seria mais fácil de visitar, né? Você vai ali, ó, aqui, ó, nós falamos isso aqui, vamos fazer uma excursão para a cidade de Éfeso, né? É mais difícil aqui, né? Mas a gente olha o mapa e já ajuda, porque também isso não atrapalha a nossa compreensão, né? Mas só para lembrar para a gente que são lugares reais, né? Eram pessoas como nós que estavam ali e receberam aquelas cartas por meio de João. Então, o professor Carlos Oswaldo escreveu o seguinte: as 7 cartas servem no propósito geral do livro para motivar os leitores a adorarem a Cristo e se submeterem a Ele, apresentando como soberano, onisciente e amoroso, mas severo, que demonstra amor e paciência, mas exige fidelidade daqueles que se chamam pelo seu grande nome. Então veja bem, você tem 7 cartas. Essas cartas elas têm uma característica, vamos ler uma delas agora, né? Vamos estudar uma de cada vez. Então elas começam sempre com uma apresentação daquele que está enviando a carta, que é Jesus. Quando você comparar em casa, você vai ver que cada apresentação da carta é basicamente uma repetição do que está no capítulo 1, da descrição que João fez de Jesus. E agora, Jesus vai enfatizar um aspecto daqueles apenas. Não é por acaso. Você vai notar, nós vamos notar aqui à medida que estudamos, que cada aspecto enfatizado do que João viu de Jesus tem a ver com a igreja, com o problema da igreja e com o que ela precisa. E tem a ver com a promessa que ele faz no final. Então, qual é a estrutura básica de cada carta? Você vai comparar em casa, você vai ver isso. Começa com uma descrição de Jesus, aí ela tem um elogio à igreja, quase todas elas têm um elogio à igreja. Depois tem uma repreensão, quase todas elas têm uma repreensão à igreja. E aí ela termina com uma promessa bonita para a igreja. Então esses 4 elementos estão
com pouquíssima diferença nas 7 cartas, não é? Por isso que poderíamos até estudar aqui as 7 cartas de uma vez só. Estudaríamos os capítulos 2 e 3 de uma vez só, não é? Mas ia ficar muito corrido. Então vamos por parte, porque tem alguns detalhes aí importantes para olharmos. Mas existe essa característica, essa estrutura aí nas 7 cartas, que deve estar aí na sua mente, com qual objetivo, não é? Que aqueles irmãos que estavam recebendo aquelas cartas olhassem para Cristo. Por isso que a carta começa com uma apresentação dele. Olhem para Cristo, ouçam de Cristo o que ele está falando sobre a igreja. Ouçam o elogio, sejam encorajadas pelo elogio, ouçam a repreensão e se corrijam naturalmente, porque há uma repreensão clara ali, e sejam encorajadas pela promessa que ele faz. É muito bonito, ele faz uma promessa, mesmo para as igrejas que são mais repreendidas, não é? Nas cartas, todas elas recebem uma promessa. Então o texto tem todas essas cartas têm um tom de encorajamento muito grande, não é? E aí vocês vão lembrar, vocês já estão bem ligados aí em Apocalipse, não é? Que aqueles irmãos viviam num contexto de perseguição, um contexto de dificuldade. Então essas cartas, aliás, essas cartas revelam isso também, e elas vêm então para encorajá-los à fidelidade, não é? Um Deus amoroso se apresenta diante deles para encorajá-los à fidelidade, encorajá-los à perseverança. Vamos ler então aí a carta à igreja de Éfeso, né? Apocalipse 2, de 1 a 7. Você pode passar aí, tem o texto aí, você pode acompanhar na projeção ou ler na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Diante da tua palavra, Senhor, nós suplicamos, ilumina-nos por meio do teu Espírito, para entendermos a tua palavra, para tirarmos proveito dela, para sermos encorajados por ela, corrigidos, para que a nossa fé cresça, para que vençamos a incredulidade. Socorra-nos aqui, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos a bênção, ó Deus, de sermos uma boa igreja, que avança, olhando para o Senhor, ouvindo o Senhor e também encorajada pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Começamos aí com o destinatário, não é? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Há uma inversão aqui do jeito normal de se falar e fazendo com que a ordem fique muito intensa, muito intensa. Então a carta é enviada à igreja como um todo por meio do seu anjo. Então você está lembrando aí que Jesus tem na sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos das igrejas. Lembram disso ainda? Está lá na mão dele, 7 estrelas, que são os 7 anjos. Agora, ele manda uma carta para um desses anjos, o anjo da igreja em Éfeso. E naturalmente a carta é dirigida a ele como um portador, não é? E então a carta é dirigida à igreja como um todo. Ela vai receber essa carta por meio do seu anjo. O anjo ele tem a função bíblica básica de mensageiro, não é?
ela é dirigida à igreja em Éfeso. Quando você lê um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, é interessante que eles receberam bastante material bíblico dirigido a eles, né? Você já deve lembrar aí de Atos, o apóstolo Rita pregou aqui, e nós vimos a, a igreja começando ali naquela cidade, não é? Isso é narrado ali no livro de Atos. Uma cidade importante por causa do seu porto, então uma cidade ali bem destacada, não é? Naquela região, naquela província da Ásia, não é a Ásia toda, mas é uma província, né, romana da Ásia, ela é destacada. A cidade era um centro religioso, um grande centro religioso, não por causa do cristianismo, né, o cristianismo pequeno ainda, né, nascendo ali, mas por causa da religiosidade que fazia parte daquela cidade. Então, ali tinha um templo muito grande, né, muito bonito, dedicado a Artemis. Bonito que eu digo, na arquitetura, não é? Não no seu propósito, o propósito era terrível, né? Dedicado à idolatria. E era conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Imagine só como era aquela construção, né? Então isso tudo dava destaque para a cidade de Éfeso. Nesse templo, adorava-se o imperador romano. Então nós temos falado sobre isso aqui, né, que isso trouxe muito problema para os crentes. Então imagine agora, você já vai arrumando a sua cabeça em relação aos crentes em Éfeso. Tinha ali um templo dedicado a Artemis, né, a Diana, não é? E também onde o imperador romano era adorado. Os crentes naturalmente não frequentavam aquele templo. Então a presença daquele templo trazia dificuldade para os crentes. Não é? Você já pode saber disso aí. Trabalho, né, de Paulo, Áquila e Priscila naquela cidade prosperou, e a igreja então dali se tornou um centro evangelístico. Então, a partir de Éfeso, outras cidades, né, ao redor receberam o cristianismo na província da Ásia. Você tem a carta que o apóstolo Paulo escreve, né, aos Efésios, o apóstolo pregou aqui também. Você tem as cartas que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, pastoreando onde? Em Éfeso. Também pastoreando em Éfeso, né? Então você tem, e agora eles recebem uma carta por meio de João. Poderíamos pensar também nas cartas do apóstolo Pedro, que foram dirigidas aos crentes daquela região, não somente para aqueles que estavam em Éfeso, mas para eles também, não é? Então eles receberam aí bastante material bíblico, né? Foram privilegiados, né? Então nós chegamos aqui, essa igreja já tem algumas décadas de existência, quando João escreve para eles, né? Por meio obedecendo à ordem de Cristo. Ela já tem algumas décadas, né, de existência, essa igreja. Já era uma igreja, já tinha uma jornada aí de algumas décadas. Ainda no versículo 1, como eu falei para vocês, todas as cartas começam com uma descrição de Jesus. Olha a descrição do versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas na mão direita representam os anjos, né, das igrejas, e os candelabros de ouro, vocês lembram ainda o que representam? As igrejas, não é? Então, tem os 7 candelabros, está ali Jesus andando entre os candelabros, com as 7 estrelas na mão direita, e agora ele é apresentado andando entre eles. Você pode olhar aí e comparar com o capítulo 1, versículo 16, tem uma diferença aí do termo, quando se refere primeiramente à sua mão. O verbo traduzido aí por tem, ou conserva na revista atualizada, é um termo mais forte do que o que aparece no capítulo 1. E a descrição aqui, então, ela é mais enfática. É mais enfático aqui. O termo aqui significa agarrar. Então, se antes ele disse que as estrelas estavam na mão direita de Jesus, agora ele diz, olha, ele as agarra em sua mão. Ele as conserva com força em sua mão. Isso aponta para o controle soberano de Cristo sobre essas estrelas ou anjos das igrejas de maneira mais visual, de maneira mais impactante. E isso tem a ver com a carta, como eu já disse para vocês. Da mesma forma, antes João tinha dito que ele viu Jesus entre os candelabros. Agora ele diz que Jesus faz o quê? Anda entre os candelabros. Há uma mudança aqui. A imagem de Jesus andando, né, combina com as ideias de preocupação pela igreja,
de autoridade sobre ela. Cristo então exerce um cuidado vigilante sobre as igrejas. Imagine alguém andando, né, e os candelabros representam as igrejas, então ele está andando, está observando, está cuidando, está corrigindo, ele conhece, ele sabe o que está acontecendo. Ele não está distante, indiferente, distraído. Não, ele anda sobre elas, entre elas. Cristo está entre o seu povo e está zelando por ele, bem como vigiando, não é? A igreja de Éfeso precisa lembrar disso. Ela precisa reconhecer isso. Que Cristo está ali próximo. Humanamente falando, parece que não está. Mas o fato é que ele está bem próximo. E ele cuida da sua igreja, ele exerce soberania sobre ela. De maneiras que não há espaço para o orgulho, né, pois apenas Cristo é soberano. Não há espaço para orgulho de nenhuma igreja, né, seja ela de Éfeso, seja a qualquer uma. Queria destacar para nós aqui algumas características de uma boa igreja, olhando para os elogios que ela recebe e também para a repreensão. Primeiramente, uma boa igreja ela trabalha com perseverança. Nós vemos isso aí no versículo 2. O texto fala, o Senhor fala que conhece as suas obras, o seu trabalho arda, a sua perseverança. Uma boa igreja trabalha com perseverança, e as obras aqui que ele diz fazem referência a toda a caminhada espiritual do crente. Ele diz, conheço as suas obras. Combinando com aquela visão de Cristo andando entre as igrejas, nós vemos que ele conhece detalhadamente cada igreja local, cada crente, cada pastor. Não há nada oculto diante daquele que anda entre os candelabros. Ele tem um conhecimento completo. É como se um exame fosse feito e agora o resultado é colocado diante deles. Olha, está aqui o resultado desse exame, de alguém que conhece. Então nós temos aqui uma aplicação importante, não é? O sentido das mensagens, então, nessa carta e nas outras também, é de comparar o que a igreja pensa de si mesma com o que Cristo pensa da igreja. E à medida que comparamos o que nós pensamos de nós mesmos com o que Cristo pensa de nós, nós devemos nos adequar a quê? Ao que Ele pensa naturalmente, não é? E corrigir o nosso pensamento, como consequência, corrigir a nossa conduta. Precisamos do conhecimento que o Senhor tem de nós como igreja e como crentes. Não adianta, não é, nos iludirmos com o que achamos, não é? Aí o Senhor diz que aqueles irmãos eram trabalhadores. Eles trabalhavam com perseverança. O termo para trabalho aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo usa, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, quando ele fala do trabalho esgotante que ele praticou para o seu próprio sustento, para não ser pesado àqueles irmãos. Alguns talvez lembram desse contexto, não é? E ele usa esse termo também para se referir ao trabalho missionário, um trabalho pesado. Trabalho esse praticado por aqueles irmãos, trabalho esse que deve ser praticado por uma boa igreja. Uma boa igreja é trabalhadora, é perseverante no trabalho. Um crente maduro é trabalhador, é perseverante no trabalho. O trabalho bem-sucedido da igreja de Éfeso envolvia uma batalha contra os falsos mestres. E aí nós vemos que uma boa igreja, ela é criteriosa quanto à liderança. Versículo 2 ainda. Tem um destaque aí na projeção. Os efésios não toleraram os mestres maus. Eles, ao invés de os tolerarem, eles os submeteram a testes, a fim de verificar se o que eles estavam falando era verdadeiro. E sabe qual foi o resultado do teste? Eles foram reprovados. Eles testaram alguns daqueles que diziam ser os seus mestres, e esses pretensos mestres foram reprovados. E por isso eles os rejeitaram. Olha o que o texto diz. Eles não os toleraram. Eles não toleravam homens maus. Uma boa igreja faz isso. Ela é criteriosa quanto à sua liderança. Queridos, aqueles irmãos foram alertados pelo apóstolo Paulo.
Nós temos isso lá em Atos, não é? Quando ele está numa das suas viagens, ele os alerta, ele diz, olha, dentre vocês se levantarão homens maus, e vocês precisarão estar atentos a isso. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que pastoreava lá, ele vai falar sobre esses homens maus, e diz, Timóteo, você precisa resisti-los. Você não pode segui-los, você precisa resisti-los. E agora, o Senhor diz que aqueles irmãos estavam resistindo, e de fato resistiam, não toleravam homens maus. Quando nós lemos lá em 1 João, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês, ele diz assim, 1 João 4:1, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A igreja já nasceu num contexto de, logo nos seus primeiros anos, com pessoas levantando ensinos falsos. Lá no livro de Atos você tem o dilema, dentro da própria igreja, teve com os judeus convertidos, alguns judeus convertidos querendo impor costumes judaicos aos crentes. E a igreja sempre convivendo com pessoas que se levantam, falam em nome de Deus. Veja bem, o texto não está falando de pessoas que se levantaram na igreja e falaram assim, eu tenho uma mensagem do diabo para vocês, e agora nós precisamos seguir o diabo. Não é isso. Isso aqui é algo muito mais perigoso. É alguém que diz assim, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. No nosso tempo, tem alguém aí bem famoso que ele fala o seguinte, os pastores pregam o que aprendem por aí. Eu prego o que eu recebo diretamente de Deus. E sabe o que as pessoas têm feito? Têm ouvido esse e outros homens como esse. Simplesmente porque ele usa o nome de Deus. Mas aqui, queridos, que está o perigo. O falso mestre, que ele tenta ocupar um lugar dentro da igreja em nome de Deus, ele sempre vai usar o nome de Deus. Ele sempre vai usar a palavra de Deus. Por isso, ele precisa ser testado. Nós crentes deveríamos, nós todos, como crentes, deveríamos nos interessar pelas cartas pastorais. Sabe quais são? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Puxa, Clay, mas aquilo ali são cartas pastorais, é a carta para o pastor. Queridos, um dos discernimentos que temos por meio dessas cartas são as qualificações para a liderança cristã. Uma das contribuições claras que estão ali. Então o crente deveria se interessar por essas cartas, para ele avaliar aqueles que ele vai ter como líderes, que ele vai ter como líder espiritual. Alguém disse que quando o inimigo não obtém sucesso fácil pela hostilidade aberta, ele tenta usar a aparência da fraternidade. Entretanto, independentemente se a perseguição é com violência ou com benefício, o alvo inalterado é causar a queda. Então, quando a pessoa não consegue pela força, ele vai pela cordialidade, né? Não, e usa o nome de Deus e tal, mas vai causar a queda do mesmo jeito. Precisamos ter cuidado. Uma boa igreja também persevera no sofrimento. Olha o versículo 3. O texto fala de uma perseverança paciente em meio a circunstâncias atormentadoras. Há uma vida de confiança inabalável em tempos difíceis. Circunstâncias desfavoráveis. Então, ao invés de dizerem César é o Senhor, eles diziam Jesus é o Senhor. Para nós hoje, no nosso contexto aqui, não é? Não em todos os lugares do mundo, mas no nosso contexto, a princípio, somente essa declaração não causa muitos problemas. Mas num contexto em que o dirigente exige que César seja tratado como Senhor, isso trazia muitos problemas para os crentes. E aqueles irmãos perseveravam, e o texto diz, né, e suportando os sofrimentos por causa do meu nome. Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de sofrimento, não é? E agora, por exemplo, nós sofremos por causa da corrupção no nosso país, né, muito, muito forte. Esse é um destaque, não é? Mas são só os crentes que sofrem por causa da corrupção no nosso país? Não. Olha só. Todos os brasileiros, em alguma medida, não é?
Sofrem por causa disso aí. Esse sofrimento que ele está se referindo aqui é o sofrimento por causa do meu nome. O sofrimento por causa de Jesus. Hoje nós temos crentes que sofrem porque eles se posicionaram por causa de Cristo. Então é alguém que falou o seguinte: olha, então está na crise, tem o desemprego, e ele diz: eu vou falar a verdade. E aí o patrão diz: você vai falar a verdade? Eu vou. Então você não serve para trabalhar aqui. E ele vai sofrer por causa de Cristo, não é? Isso acontece? Acontece, não é? No nosso meio isso acontece. Aliás, já aconteceu com alguns de vocês, eu já ouvi histórias assim, algumas assim, aqui, não é? Uma boa igreja persevera no sofrimento. Pastor, mas olha só, o desemprego está muito grande, mas se eu não negociar, se eu não ceder um pouco na minha ética, como é que eu vou fazer? Está aqui um exemplo: perseverança por causa do nome, perseverança por causa de Cristo, ou talvez por causa do nome de cristão, não é? Há sofrimento por sermos cristãos. Precisamos perseverar nesse sofrimento, isso é uma marca de uma boa igreja. Uma boa igreja permanece no primeiro amor. Entrando agora na advertência de Cristo para aquela igreja, tem uma virada aí no texto: contra você, porém. Espere aí, não são só elogios. Eu tenho mais uma colocação, fazendo aí um grave contraste, não é? E ele vai falar então de um problema extremamente sério que ameaça a própria vida e o futuro da igreja. A igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Eles haviam perdido aquele primeiro impulso de entusiasmo e empolgação em sua vida cristã, se acomodando agora talvez ainda fazendo as coisas certas, mas com a motivação errada. Fazendo as coisas no automático, talvez, né, poderíamos falar assim, não é? E aqui há uma discussão, né? Puxa, mas que amor é esse que eles perderam, né? É o amor a Deus, é o amor ao próximo. Talvez o resumo que Jesus faz da lei nos ajude aqui, não é? Ele fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13 que nós podemos fazer coisas excelentes. E ele fala lá uma lista incrível, não é? Coisas excelentes, coisas admiráveis. Mas se não tivermos amor, isso não tem valor. Não tem valor. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. E nós podemos talvez pensar aqui, né, naquela igreja, como é o caso das igrejas do Novo Testamento, né, o cristianismo ainda em expansão. E aí a igreja nasce não de um grupo de crentes que se mudaram para aquela cidade, né? Vão alguns crentes para ali, começam a pregar, e as pessoas vão se convertendo. E no começo da igreja você tinha basicamente uma igreja de novos convertidos. Basicamente uma igreja formada de novos convertidos. E eu fico imaginando o fervor dessa igreja, a dedicação dessa igreja, a sede dessa igreja, a fome pela palavra, o desejo de falar de Cristo para outros, o amor a Cristo tão visível, tão palpável, porque acabaram de vender tudo, não é isso? O que tinham para comprar aquela propriedade onde tem a pedra de grande valor, não é isso que é a conversão? Eles acabaram de notar que estavam vindo de uma vida vazia, sem sentido, e agora encontraram aquele que é merecedor de tudo que elas têm e são. Parece que aqueles irmãos perderam aquele amor intenso pelo Senhor e, como consequência, pelo próximo. E talvez caíram rejeitando o erro, eles esqueceram do objetivo, não é, de rejeitar o erro. Talvez começaram a confundir o que era um erro grave, básico, né, de fato uma heresia, com uma diferença com o outro. E aquela igreja perde o primeiro amor.
mas uma boa igreja, ela deve permanecer no primeiro amor. Por isso também que vemos aí que uma boa igreja, ela arrepende-se dos seus pecados, reconhecendo que o Senhor disciplina a quem ama. O Senhor fala do problema, mas Ele aponta a solução, o caminho da mudança. Olha o que Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Qual é a maneira bíblica de lidarmos com o nosso pecado? Muitas vezes ficamos diante disso, não é? E queremos saber como que eu faço para lidar com o meu pecado. Não é deixando de tomar a ceia, não é deixando de ir na igreja, não é deixando de falar com o irmão. Nós precisamos lidar com o nosso pecado por meio do arrependimento verdadeiro. Arrependimento e mudança é o caminho de volta. Os efésios então precisavam vivenciar novamente a experiência passada do primeiro amor. A lembrança era uma ferramenta importante, e você vai encontrar isso, várias referências a esse lembrar no Antigo Testamento e no Novo também. A lembrança era uma ferramenta para chamar o povo ao arrependimento e a retornarem seus padrões espirituais e morais antigos. Então ele está dizendo: pense, lembre, traga à sua memória quando você caiu, de onde você caiu. Lembre como era. A reflexão então na história provará à mente sua culpa pelos erros presentes e levará ao arrependimento e à mudança. Então o crente é chamado a lembrar-se de onde o Senhor o tirou, né? O pastor tem repetido para nós aqui: nós não podemos esquecer de onde saímos. Ele já nos lembra bem isso na pregação, né? De onde saímos, na oração. De onde saímos, não podemos esquecer, porque isso aquece o coração. Isso promove a gratidão, isso promove o amor. Não podemos esquecer aqui, queridos, da motivação. Quando falamos de primeiro amor, naturalmente pensamos em motivação. Quando falamos de amor, pensamos em motivação. Nosso coração enganoso, por isso a nossa tendência natural é abandonar o primeiro amor e passar a simular as coisas. Por isso nós precisamos perguntar com regularidade: por que estou fazendo isso? Então você tem que vir para a igreja e perguntar assim: por que eu estou indo à igreja hoje? Por que eu vou vir à igreja hoje à noite, mais uma vez, não é? Por que eu disse sim para aquele convite lá para o trabalho, não é? Para o ensino? Por que eu disse sim? Por que eu concordei com aquilo? Por que eu estou ensinando? Por que eu canto no coral? Por que eu canto aqui na igreja? Por que eu estou tão envolvido nesse ministério? E aí você pode colocar aí o seu ministério. Por que eu separo uma quantia do meu orçamento para entregá-la na igreja? Por quê? Por quê? Por quê? Nós precisamos perguntar para nós o porquê. Sinceramente, não é? Sinceramente. E darmos respostas sinceras. Porque quando essas perguntas são feitas, é preciso que haja uma única resposta. Porque o pastor pediu. Porque senão vai ficar muito feio eu não ir. Não. É preciso que haja uma única resposta. Só há uma resposta aceitável. E ela está lá em 1 Coríntios 10, 31. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Naturalmente o amor está ali, não é? Se nós amamos a Deus, nós queremos glorificar a Deus. Então eu vou servir o irmão. Agora no Nutra aí tem uma lista de mais de 50 pessoas que vão dedicar várias horas aqui na igreja trabalhando, servindo os irmãos. Nós precisamos lembrar a todo momento: por que eu estou servindo esse irmão? Precisa ser por amor a ele. E aí, sendo por amor a ele, nós vamos tolerar uma reclamação. Sendo por amor, nós vamos tolerar a ingratidão. Sendo por amor, nós não vamos buscar recompensa, porque nós já temos a motivação, não é? Então não é como trabalhar pelo salário no final do mês. Olha só, você trabalha e precisa receber o salário, não é isso? Então você trabalha pelo salário também.
Você precisa sustentar a família. Quando nós servimos por amor, nós já recebemos o salário. Já recebemos, já está pago, não é? Há uma advertência aqui, você pode ver aí, no versículo 5 ainda. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, o candelabro representa a igreja, não é isso? Está com essa lembrança aí na sua mente? Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem como igreja, eu vou retirar o seu candelabro do lugar dele. Não sabemos se eles perderiam aquela condição de igreja, não é? E seriam espalhados, ou se eles continuariam se reunindo e sem de fato serem igreja. E as duas coisas são possíveis aqui, não é? E na verdade as duas coisas acontecem. As duas coisas acontecem e não acontecem pouco no nosso tempo também, não é? O Senhor está dizendo: eu vou discipliná-los. Eu vou discipliná-los. Considerem isso, não é? E parece que aqui nós estamos diante de algo que não é muito aceito nos nossos dias, não é? A disciplina ela não é aceita no contexto familiar, a disciplina não é aceita no contexto da igreja. Mas olha só que coisa nós temos aqui. Nós temos o dono da igreja, aquele que exerce soberania sobre a igreja, aquele que cuida da igreja está dizendo: eu disciplino a igreja. Considerem isso, acertem-se, corrijam-se, porque senão eu vou discipliná-los. Façam isso. Veja bem, se Cristo disciplina a sua igreja, a igreja precisa disciplinar os seus membros. A igreja precisa promover a disciplina, porque senão, como ela vai ser disciplinada por Cristo coletivamente? Ela precisa. Talvez, queridos, talvez nós estejamos aqui diante de um dos erros mais frequentes da igreja do século XXI, que é o abandono da disciplina bíblica, que tem causado uma série de outros problemas. A igreja é formada por pecadores, não é isso? As famílias são formadas por pecadores. Nós temos filhos que pecam. Isso traz a necessidade de haver disciplina em casa. A igreja é formada por pessoas que pecam. Isso traz a necessidade de haver disciplina na igreja. Isso não é algo que contradiz o amor de Deus. Muito pelo contrário. Ele disciplina a quem ama. Mas ele faz uma nota. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, mais um elogio aqui. Esses nicolaítas, difícil de definir quem eles eram. Nós vamos ver mais uma referência a eles, ainda no capítulo 2, no versículo 16, se não me engano, versículo 16. Não, versículo 15, 2,15, tem mais uma referência a eles. Nós não definimos, quem são, que grupo é esse, né? De onde eles vieram. Pelo contexto da carta, entendemos que eles faziam parte daquele grupo lá dos falsos mestres. Que eles resistiram. O que aprendemos então aqui? Voltar ao primeiro amor, considerando a disciplina do Senhor que nos ama, não é o mesmo que aceitar o erro. Não é o mesmo que aceitar os falsos mestres. Olha o que ele diz. Há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. E vocês estão certos em odiarem a prática deles. Esse ódio aí é bem-vindo. Esse ódio combina com o primeiro amor. Um ódio a práticas que vão contra o Senhor. Nós não podemos achar o pecado bonito. Não podemos, não é? Não, o pecado ele é bonito, ele é aceitável, mas todo mundo faz, então agora eu acho legal, eu acho graça disso, não é? Nós não podemos achar o pecado bonito. Não podemos. Então, a exortação para recuperar o primeiro amor não implica num relaxamento doutrinário. Então, nós temos hoje algo que eu penso que acontece aqui no nosso meio também. Aqui no nosso meio também. Né? Vou falar até baixinho isso aqui, não é? Olha só, nós achamos que é amoroso aceitar um erro doutrinário, grave, básico.
Isso não é amoroso. Isso é covardia. Isso é relaxamento. Isso não agrada a Deus. Então, quando nós estamos diante de um erro doutrinário grave, que compromete a fé, que compromete a essência do Evangelho, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos concordar. Nós somos chamados a julgar as obras, a julgar o ensino. Nós não somos chamados a julgar as motivações que estão ocultas no coração. Mas o que é externo, nós podemos e devemos julgar e não podemos aceitar. E nós temos alguns exemplos, não dá tempo agora de mostrá-los aqui, né? Nós temos alguns exemplos nas Escrituras, no Novo Testamento. A igreja precisa se posicionar. Mas para finalizarmos, uma boa igreja consola-se com a promessa de Cristo. Olha o versículo 7. Quem tem ouvidos, é uma expressão aí que aparece nos evangelhos, fazendo alusão a Isaías 6, dizendo o seguinte: olha, esse ouvir aí, quem tem ouvidos, ouça. Não é só assim, esteja sentado e ouça, é obedeça, não é? O sentido aqui é de obedecer. Quem tem juízo, não é? Obedeça. Porque é o Cristo exaltado que está falando por meio do seu Espírito. E é interessante que o texto fala que o Espírito fala às igrejas. Ele está se dirigindo a Éfeso, mas essa mensagem vale para as igrejas, inclusive para a nossa igreja. Quase 2000 anos depois, vale também para a nossa igreja. Então olha só, você tem ouvidos? Você é capaz de ouvir? Você tem juízo? Ele está dizendo: ouça, obedeça, submeta-se, alegre-se com essa promessa. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma das mais importantes mensagens do livro de Apocalipse é o desafio para ser um vencedor. E aqui uma metáfora esportiva, né, e militar, falando daquela superioridade, não é, que é demonstrada na vitória. Aquele que chega à frente, aquele que vence a batalha. E naturalmente, para ter vitória, precisa haver guerra. E era o contexto que aqueles irmãos estavam. De grande batalha é o contexto que estamos hoje. De grande batalha também. A vida cristã é uma guerra sem tréguas contra os poderes do mal. Em Apocalipse, a vitória final está com Deus e com Ele apenas. Então não há em Apocalipse um confronto para sabermos quem vai vencer. Há o vencedor. E nós temos no livro o inimigo tentando, não é? Fazendo investidas, mas há um vencedor já certo, que é o Cordeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem vence no final. Essa vitória dele está ancorada no passado, no que ele fez na cruz. Essa vitória foi conquistada na cruz. Você lembra das palavras de Jesus? Está consumado. A vitória foi adquirida ali. O jogo foi ganho ali. O jogo não vai ser ganho no Apocalipse. Essa vitória vai ser vista, ela é revelada no Apocalipse. Mas ela foi ganha no passado. A batalha final é somente um último ato de rebeldia de um inimigo já derrotado. Então, o que é a nossa vida cristã? Quando ele está falando aí ao vencedor, você não deve se imaginar então como alguém lutando para ver se vai vencer. Ai, pastor, eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar, né? Porque, não, querido, ele está dizendo o seguinte: querido, você é um crente em Jesus Cristo, você já creu em mim, você é um vencedor. E agora você vai lutar como um vencedor. Você vai lutar na certeza do prêmio. Você não vai lutar na dúvida do prêmio. Você não vai lutar para conquistar o prêmio. Você vai lutar na certeza dele, com o consolo dessa certeza. Você vai lutar para ter uma vida coerente com a de um vencedor. Você vai lutar para ter uma vida coerente com alguém que foi enriquecido por Cristo. É isso que ele está dizendo aí, e traz essa promessa maravilhosa. Alguém disse que os vencedores no final são os mesmos que estavam sob a cruz. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Agora finalmente largam a armadura, encostam a espada na parede
e se deitam à mesa. E o Senhor novamente se cingirá, andará de um ao outro e os servirá. É isso que está escrito lá em Lucas 12, 37, falando dos servos a que estiverem vigilantes. Ele diz: quando o Senhor chegar, ele dará para eles lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Você quer promessa mais consoladora do que essa? É a promessa para o vencedor, é a promessa para o crente. Ele diz aí: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Você lembra da árvore da vida? Você lembrou de alguma coisa aí? Não lembrou? Lembrou, né? Você lembrou de Gênesis? Você lembrou do Éden? A árvore da vida estava lá. O que aconteceu depois do pecado? Vocês lembram? Eles foram impedidos de comer da árvore da vida. Aquele caminho estava guardado para que eles não comessem, porque naquela condição eles não poderiam comer. No fim, quando eles estiverem preparados para comer, eles não serão mais impedidos. Os crentes não serão mais impedidos. Pelo contrário, será servido a eles. A árvore da vida, e lá em Apocalipse 22, fala que ela está lá grande, com muitos frutos. E eles então serão servidos a da árvore da vida. Aquele templo que eu falei lá da deusa Diana, né, Artemis, lá em Éfeso, ela era a deusa da fertilidade. E uma oferta, não é, uma promessa, era a promessa da vida. O templo, inclusive, era em forma de árvore. Olha que coisa. E agora o Senhor diz assim: não é na idolatria, não é com falsos deuses que vocês receberão, não é dois falsos deuses que vocês receberão o fruto da árvore da vida, mas é com o vencedor, que os faz vencedores. E naturalmente eles estão sendo chamados então a deixarem a imoralidade da idolatria, a Deus Artemis, para se submeterem ao Senhor glorificado, perseverarem, avançarem no serviço a Ele. Queridos, eu termino com alguns paralelos, né, entre a igreja de Éfeso e a situação que vivemos hoje. Talvez você já tenha pensado em algumas delas, mas brevemente aqui. O problema da heresia é imenso. Então, nós temos hoje milhares de movimentos religiosos. E alguns falam assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Isso não é verdade. Todos os caminhos levam a algum Deus, ao Deus verdadeiro, só Jesus. Nós precisamos estar atentos para isso. Precisamos perseverar em meio à perseguição e a falsos mestres. Precisamos aprender a pôr à prova os líderes em nossas igrejas, ou dos nossos televisores, ou dos nossos monitores, ou dos nossos smartphones, não é? Precisamos aprender a pôr à prova. E parece que há um costume ruim no meio dos crentes, que basta alguém citar o nome de Jesus, que você já baixa as guardas e ouve, não é? E fala assim: pastor, mas ele falou o nome de Jesus, não é? Hoje está tão difícil essa questão que você precisa perguntar de que Jesus a pessoa está falando. Porque ele pode estar falando de um Jesus que existe só na mente dele, e não do Jesus que esteve e aqui nessa terra e pregou. Ele vai dizer: não, Jesus é uma ideia. Cuidado. Ponha à prova quem você ouve. Não estou falando contra você ver um bom sermão na televisão, ou ouvir pela internet, ou no rádio. Se for um bom sermão, se for uma boa pregação, excelente. Mas, queridos, parece que a maioria das coisas que estão aí não são boas. Alguns crentes ouvem ensinos de seitas. São seitas. Reconhecidamente seitas. E ele diz: não, mas ele falou uma coisa boa. Cuidado com isso. Precisamos também saber identificar as doutrinas básicas, né? Separar o que é básico do que não é básico. Então veja bem, nós convivemos com crentes que têm diferenças de nós. Então nós convivemos com assembleianos, por exemplo. Tem diferença entre um crente da igreja batista, de uma igreja batista tradicional, para um irmão que congrega numa igreja Assembleia de Deus? Tem diferença? Tem. Tem diferença na forma do culto.
dependendo da igreja Assembleia, vai ter diferença na roupa, não é isso? Pergunta: isso é motivo para você olhar para o irmão da Assembleia de Deus e dizer que ele é um falso crente, ele é um falso mestre? Claro que não. Claro que não. Olha só, prega unicamente Cristo. Não é isso? Confia unicamente na palavra de Deus, submete somente à palavra de Deus, não acrescenta coisas. Você vai conviver com Ele, amorosamente, pacificamente. Então precisamos saber diferenciar as coisas. Nós temos um perigo, né, de ficarmos intransigentes por causa das nossas preferências. Então nós temos um jeito aqui do nosso culto, né, e qualquer pessoa que fuja desse padrão, ele é alguém que está indo contra o Senhor. Cuidado, não haja assim. Não, não deve ser assim, não é? Como igreja, precisamos praticar a disciplina bíblica, ou então a igreja será disciplinada pelo Senhor. A lição negativa de Éfeso se relaciona com o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos na fé. É triste, olha o que alguém escreveu, né? É triste quando os cristãos são tão solitários quanto os incrédulos. Uma igreja que parou de amar é uma igreja que parou de ser igreja. Queridos, não podemos esquecer o amor, não é? Não podemos deixar o amor de maneira nenhuma. O arrependimento é o caminho para experimentarmos o paraíso aqui na terra e plenamente no céu. O Senhor quer nos dar uma convivência como igreja maravilhosa, não é? Precisamos de arrependimento. Sem arrependimento, nós não desfrutaremos dessa mostra do paraíso. Cristo exige que façamos a coisa certa, com a motivação certa, encorajados pela sua promessa maravilhosa. Vamos orar mais uma vez, se você quiser, pode ficar em pé. Senhor, precisamos do Senhor, precisamos contemplar o Senhor, precisamos nos manter focados no Senhor, para de fato sermos uma boa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar da autoridade que o Senhor tem sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos a leitura que o Senhor faz de nós por meio da sua palavra. Muitas vezes mostrando um quadro difícil em algumas situações. Ajuda-nos também, ó Deus, a sermos consolados pelo Senhor e pela promessa maravilhosa que o Senhor faz para os seus e de maneira muito especial para a sua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, motiva-nos, encoraja-nos com isso, para de fato, ó Deus, sermos uma boa igreja, avançarmos, agradando o Senhor, preparados para um dia estarmos diante do Senhor, sem medo, encorajados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e ansiando esse encontro. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos das distrações, de querermos as recompensas terrenas, talvez um elogio, um reconhecimento, um título. Senhor, dá-nos, encoraja-nos com as promessas eternas. Que vislumbremos o futuro quando estaremos com o Senhor, desfrutando plenamente da presença e da companhia do Senhor. Quando não mais o Senhor andará entre os candelabros, espiritualmente, sem vermos, mas quando com os nossos olhos o veremos. Encoraja-nos, ó Deus, com essa visão, encoraja-nos com essa promessa, para que a aguardemos, ó Deus, e para que avancemos com expectativa, com perseverança, encorajados pelo Senhor, enfrentando perigos, enfrentando resistência, sofrendo com contentamento. É o que pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.